Se eu começasse perguntando para você, quantos ângulos você consegue visualizar nessa figura? Sim? Eu acredito que a resposta inicial seria 2 ângulos. Você consegue identificar este ângulo aqui, né? Você consegue visualizar este segundo ângulo aqui. Então, você visualiza 2 ângulos. E se eu te dissesse que eu consigo visualizar 3 ângulos? Porque eu consigo ainda visualizar o ângulo formado por este somatório aqui. Então, nessa figura a gente consegue visualizar 3 ângulos. E para dar nome aos ângulos, a gente usa os 3 pontos que fazem parte dessa semirreta e geralmente com o vértice, que é o ponto que dá origem a esse ângulo, no meio. Então, nós temos aí, né, o ângulo AOB, que foi esse de lilás aqui. O acento circunflexo no O indica que ele é o vértice e indica que nós estamos falando de ângulos. Nós temos o ângulo BOC e nós também temos o ângulo COA. Se a gente mudar as letras de ordem, desde que a gente deixe o vértice no meio, a nomenclatura de ângulos está correta, sim? E aí, a gente vai ter o seguinte, nós vamos para a definição de que são ângulos consecutivos. 2 ângulos são ditos consecutivos quando eles têm um lado em comum e um vértice em comum. Então, a gente pode dizer que são consecutivos os ângulos AOB e os ângulos BOC. Por quê? Eles têm em comum o vértice O e eles têm em comum o lado OB. Então, a gente tem aí que eles são consecutivos por esse motivo. Outro exemplo de consecutivo que a gente tem aí. A gente tem um exemplo de consecutivo, o ângulo AOB e o ângulo AOC. Por quê? O que eles têm em comum? Eles têm em comum o vértice O e eles têm em comum o lado OA. Então, eu mostrei nesse desenho aí 2 pares de ângulos que são consecutivos e por que eles são consecutivos.